já começou. A paz do Senhor, amados irmãos, nós queremos louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu. De mesmo podendo estar em casa, nós podemos louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nesse tempo de circunstâncias, né, que nós mesmo estando separados não de corpo, mas não em espírito, que nós venhamos sempre louvar e adorar o nome santo do Senhor, que Ele que é digno de louvor e toda honra e toda glória, amém? Vamos estar louvando ao Senhor Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor.
Deus, aleluia. Nós venhamos ser adoradores do Senhor, mesmo em prisões, mas que nós venhamos ter a intenção de adorar o Senhor em espírito e em verdade, dizendo que o Senhor ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, que nós, independente das circunstâncias, nós venhamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, que adora Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero desejar a todos uma boa noite e, mais uma vez, eu quero trazer ao coração dos irmãos uma palavra da parte do Senhor. E o texto que eu irei compartilhar com os irmãos nessa noite, ele se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1. E nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Até aqui, meus queridos irmãos. Todos nós já percebemos que o texto está falando sobre a vida, sobre o nascimento de João Batista. Irmãos, e é exatamente sobre este homem que eu gostaria de trazer uma palavra de meditação para os nossos corações nessa noite. Nós percebemos que, somente nesses versículos do qual nós lemos, que o nosso Deus, ele mais uma vez, ele demonstra a Isabel e Zacarias que ele é o mesmo Deus que lá no passado chamou o profeta Jeremias desde o ventre da sua mãe, o escolheu para o ministério. E aqui nós percebemos que mais uma vez esse Deus Todo-Poderoso, ele demonstra o seu poder, a sua autoridade, o controle sobre todas as coisas e mostra para Isabel e Zacarias que ele ainda continua Senhor da história. As dificuldades eram muitas eram as barreiras, porque o próprio texto nos diz que Isabel, ela era estéril, e Zacarias, nos diz o texto aqui, que os dois eram avançados em dias. Ou seja, humanamente falando, era totalmente improvável que este casal tivesse um filho. Mas Deus, ele vem ao encontro de Zacarias, quando Zacarias estava ali, cuidando, ministrando na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor havia colocado sobre a sua responsabilidade, ou seja, ele estava ali, de acordo com os turnos do sacerdote, ele foi escolhido e ele era a pessoa designada para queimar o incenso, ele estava ali na presença do Senhor, realizando com alegria aquilo que o Senhor havia colocado nas suas mãos. Irmãos, isso nos dá, assim, uma palavra de alento aos nossos corações, porque nós vemos na vida de Zacarias, neste momento, que enquanto nós fazemos a vontade do Senhor, enquanto nós fazemos a obra do Senhor, enquanto nós nos dedicamos à causa do Senhor, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está contemplando os nossos corações e que está agindo e trabalhando em favor das nossas vidas. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, nos versículos que vem a seguir, é que algumas características sobre a vida desse homem de Deus, o profeta João Batista. Primeira característica que eu vejo no texto, ela está no versículo de número 13. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que esse homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, nos diz o texto que esse homem, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E uma passagem mais adiante nós percebemos
após 5 meses de gestação aproximadamente, Maria vai até a casa de Isabel para fazer uma visita a Isabel. E quando a criança no ventre de Isabel ouve a saudação de Maria, nos diz a palavra do Senhor que a criança estremeceu ali dentro do ventre de Isabel, fez ali um grande Pentecoste ali dentro da barriga de Isabel, e nos diz o texto que Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus naquele momento. Ou seja, João Batista, uma das características de João Batista é que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A segunda característica que eu vejo, irmãos, nesse mesmo texto, capítulo 1 de Lucas, se encontra no versículo de número 19, quando a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, versículo de número 19, quando Zacarias ele interroga o anjo e pergunta, mas como eu saberei que isso há de acontecer? Como saberei isto, pois se sou velho e minha mulher avançada em dias? Versículo de número 19, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Irmãos, a segunda característica que eu vejo na vida deste homem de Deus é que o mesmo anjo, Gabriel, que foi designado para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, é o mesmo que foi mobilizado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, para transmitir também o nascimento de João Batista. Ou seja, esse homem, ele era cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe. É a primeira característica. A segunda característica, o seu nascimento, o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, é o mesmo anjo que veio até Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista. Terceira característica que eu vejo na vida desse homem de Deus, João Batista. Ele sabia quem realmente ele era. Versículo de número 19 do Evangelho de João, capítulo 1 também, versículo de número 19, diz assim, este foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, e lhe perguntaram, quem és tu? Irmãos, neste momento, esse homem de Deus, João Batista, ele tem 31 anos de idade. E quando ele começa a exercer o seu ministério, quando ele assume que ele é o cumprimento da profecia que foi dada no capítulo 40 do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto, e assume o seu ministério chamando as pessoas para o batismo do arrependimento, aquilo começou a incomodar as autoridades da época, e eles reúnem ali então, as autoridades da época, reúnem pessoas para irem interrogar João Batista, para perguntar a ele, quem és tu? E ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu um profeta? E ele respondeu, és tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, e dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto,
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, nesse momento então, o profeta João Batista, ele assume diante das autoridades, diante das oposições, diante das pessoas que o estavam perseguindo naquele momento, que ele é o cumprimento da palavra de Deus, da profecia que havia sido dita pelo profeta Isaías lá no Antigo Testamento. Irmãos, então ele demonstra para nós que ele não quis usurpar a posição de Cristo Jesus, ele não quis se intitular naquele momento como um grande profeta, como um homem de Deus, mas ele simplesmente disse: olha, eu sou o cumprimento da profecia do profeta Isaías, lá no capítulo de número 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, e a outra característica desse homem de Deus é que ele nunca recuou diante daquilo que Deus tinha para a sua vida, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de todas as circunstâncias e situações que estavam contra as perseguições sobre a sua vida, ele nunca recuou e sempre fez com que o propósito de Deus e o ministério de Deus na sua vida se tornasse uma realidade, ou seja, se cumprisse através da sua vida. A quarta característica que eu vejo é que mesmo com todas estas características e qualidades, convicções na sua vida, ele demonstrou que era extremamente humano, como eu e você. Irmãos, é nesse ponto que eu gostaria de chegar neste momento. Nós percebemos que este homem de Deus, ele foi anunciado pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento do Messias, o anjo Gabriel. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe, ao ponto que ele era um nazireu, ou seja, não podia tocar em cadáver, não podia tomar bebida forte, ou seja, era alguém totalmente consagrado a Deus. Nós percebemos que este homem, mesmo quando começaram a surgir as perseguições, quando as autoridades da época enviam pessoas para indagar, para lhe perguntar acerca de quem ele era, irmãos, ele demonstra com grande clareza que ele tinha total ciência de quem ele era e qual era o propósito de Deus na vida dele e através da sua vida. E ele, irmãos, nos deixa bem claro nesse momento que ele era uma pessoa que tinha plena certeza e convicção daquilo que ele fazia. Porque quando as pessoas estavam vindo ao seu encontro para serem batizadas, nos diz a palavra que ele estava andando com seus 2 discípulos e ele aponta para Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos diz a palavra que aqueles 2 discípulos, eles foram ao encontro de Jesus e passaram a seguir a Jesus Cristo. E quando ele estava ali batizando, então, que Jesus vem ao seu encontro, automaticamente ele reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Ele reconhece e ele afirma naquele momento: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e o Senhor é que vem até mim. E Jesus olha para João Batista e diz: olha, convém que isso seja feito dessa maneira para que se cumpra as Escrituras. Então João Batista acaba batizando a Jesus Cristo naquele momento e nos diz a palavra que uma voz bradou do céu e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo.
E o Espírito Santo de Deus então desce sobre Jesus Cristo naquele momento como uma forma corpórea de pomba. E nos diz a palavra que João Batista, ele diz o seguinte: olha, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele me disse, sobre o qual eu visse descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, nesse momento, então, João Batista, ele nos dá assim uma certa clareza e definição de onde vinha toda essa convicção no seu coração. É que ele não havia sido mandado por ninguém, não eram homens que haviam dado ordens para João Batista realizar aquele batismo, não eram pessoas, as autoridades da época, que havia designado João Batista para realizar aquele batismo do arrependimento, mas ele deixa bem claro para nós que a ordem ela tinha vindo do céu, a ordem ela tinha vindo do Senhor, e ele deixa bem claro: aquele que me mandou, aquele que me enviou a batizar, ele me disse. Então João Batista tinha no seu coração a certeza e a convicção de quem havia mandado ele realizar aquilo que ele estava fazendo era o próprio Deus, o próprio Senhor. Então nada neste mundo, nenhuma perseguição, nenhuma luta, nenhuma frustração, nada neste mundo poderia barrar aquele homem que havia recebido aquela ordem do próprio Deus. Meus queridos, e esta é a lição para os nossos corações nessa noite. Apesar de toda esse agir sobrenatural de Deus, apesar de toda essa certeza e essa convicção de que o próprio Deus que o havia mandado realizar aquele ministério, nós percebemos que João Batista, em momento nenhum no seu ministério, ele deixa de ser homem, ele deixa de sentir as fraquezas, as limitações, ele deixa de ter as imperfeições como eu e você temos. Porque quando ele, em meio a uma perseguição, por sustentar ali a mensagem do Senhor, ele é lançado na prisão. E assim como nós, muitas vezes nos sentimos sozinhos, às vezes nós nos sentimos um tanto acuados e muitas vezes reflexivos, paramos para pensar e começamos a imaginar: mas, meu Deus, será que vale realmente a pena tanto esforço, tanta luta, tantas lágrimas? Era essa a situação de João Batista. E ele pega 2 dos seus discípulos e diz: olha, vai até Jesus e pergunta para ele se ele realmente é o Messias que havia de vir, ou se nós temos que aguardar o Messias. Irmãos, e nos diz a palavra que quando aqueles 2 homens chegam até a presença de Jesus, Jesus Cristo, ele começa a dar, ele olha para aqueles homens e naquele momento ele cura os cegos, ele cura os coxos, ele cura os enfermos que ali estavam. E ele diz para aqueles 2 discípulos: vai lá na prisão e diga para João que os cegos estão vendo, que os coxos, os aleijados estão andando, que os enfermos estão sendo curados, que as boas novas de salvação estão sendo pregadas aos pobres e oprimidos. Vai lá, anuncia para ele. Meus queridos, e ele começa então a testemunhar sobre a vida, sobre esse homem, João Batista. Ele diz o seguinte: olha, dos nascidos de mulheres, não há um profeta que seja maior do que João Batista. Aleluias. E por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Assim como João Batista, tanto eu como você recebemos do Senhor um chamado, uma ordem do Senhor, algo para realizar na obra do Senhor.
E o que Deus tem com a sua vida, assim como Ele realizou na vida de João Batista, que não recuou, mas foi até o final. E te digo, foi 1 ano de ministério, 31 anos de idade, e já não tinha mais João Batista, e ele estava sendo decapitado e encerrou o seu ministério. Mas, irmãos, o propósito de Deus se cumpriu na vida de João Batista, assim como o propósito de Deus certamente se cumprirá na sua vida, porque nos diz a palavra: passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. As promessas do Senhor, o chamado do Senhor na sua vida, ele não cai por terra, independente das circunstâncias e das situações. Deus permanece contigo todos os dias. Deus abençoe a sua vida e continue marchando em nome de Jesus.